Eu quero convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa meditação nessa ocasião. O texto é o Salmo 57. Por favor, abra a sua Bíblia. No Antigo Testamento, vamos ler o Salmo 57, atribuído a Davi. Salmo 57. Ele possui 11 versos. Vamos ler todo o texto. Antes da leitura, eu gostaria de lembrá-los de que nesse mês de outubro estamos conversando sobre os pilares da reforma protestante, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Eu queria conversar com vocês, a partir desse texto do Salmo 57, acerca da tarefa que temos e responsabilidade que temos e privilégio que temos de darmos glória ao Senhor em todo o tempo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada, a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Meus irmãos, os salmos são, concomitantemente, ao mesmo tempo, poesia e oração. Poesia é linguagem empregada com beleza, com propósito, com intencionalidade. Poesias são escritas quando alguém precisa transcender, quando o linguajar ordinário, comum, não dá conta de comunicar os sentimentos de forma apropriada. Além de poesias, os salmos são também orações, e de oração a gente entende, não é mesmo? Será? Somos homens e mulheres de oração? Somos pessoas que, de fato, que efetivamente creem na grandeza do Senhor, no poder do Senhor, e que nós devemos estar sempre em comunhão com Ele por meio da prece? Bem, como pode a Bíblia, que é a palavra de Deus para o homem, conter um livro com palavras do homem para Deus? A resposta para essa pergunta tem a ver com a realidade de que orar é entrar em diálogo, em conversa, em relacionamento com o Todo-Poderoso Deus. E o ser humano, sozinho, desassistido, sem o auxílio do alto, não dá conta de orar. Para orarmos, precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da habilitação do Senhor, precisamos da assistência do Senhor para elevarmos as nossas preces ao Senhor. Meus irmãos, é também preciso
compreendermos a oração a partir de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo orou corretamente, colocando toda a sua vida diante do Pai. Jesus colocou diante do Pai toda a sua alegria, toda a sua angústia, todo o seu agradecimento, como só Ele poderia fazê-lo. Portanto, nós precisamos aprender a orar com Jesus, e precisamos orar como Jesus. O livro dos Salmos foi todo arranjado, organizado, editado de forma mais do que intencional. 150 preces, 150 orações foram colecionadas a fim de orientar o povo de Deus na sua espiritualidade. Essas orações nos ajudam a nos relacionarmos com Deus com maior precisão, com maior intensidade, com abrangência, com profundidade, com relevância e também com significado. Meus irmãos, os salmos nos ajudam a reordenarmos as nossas afeições, tão desordenadas e bagunçadas por conta do pecado remanescente que habita no mais profundo do nosso coração. Os salmos também nos ajudam para que sintamos desejos mais profundos e intensos pelo que é certo, pelo que devemos desejar. Os salmos nos ajudam também a termos uma aversão mais intensa e urgente àquilo que precisamos fugir. E, finalmente, os salmos nos ajudam a sermos despertados para o desejo de que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em todo o tempo. O sobrescrito do Salmo 57, essa parte em itálico, a fonte está em itálico, antes do verso 1, isso daí se chama sobrescrito, tá? E o sobrescrito do Salmo 57 atribui a autoria dele a Davi, quando este fugia de Saul naquela região de cavernas em Israel. Nós encontramos essa história em 1 Samuel capítulo 22. Depois de fugir de Gibeá, a primeira capital de Israel, Davi foi parar na terra dos filisteus, em Gate, onde permaneceu preso durante algum tempo. Ao ser liberto da prisão dos filisteus, Davi se dirigiu para uma região chamada de Adulão, um complexo de cavernas. Davi precisava se esconder, Davi precisava de proteção, e encontrou isso nessa localidade. Esse intervalo em Adulão permitiu a Davi recobrar o raciocínio bem como o juízo. Ali, naquela região deserta, ali, naquela região cheia de cavernas, Davi se tornou o líder de um grupo, de um bando que se associou a ele. O texto vai dizer que diversas pessoas se associaram a Davi, gente endividada, gente descontente, fugitivos, parentes, pessoas oprimidas de toda espécie, se associaram a Davi e tornaram Davi seu líder. Do ponto de vista meramente humano, aquele bando liderado por Davi era absolutamente desprezível, gente irrelevante, gente que não era nem um pouco importante. Porém, do ponto de vista de Deus, aquilo ali era o começo do reinado, que foi longo e próspero, de Davi. O reinado de Davi, meus irmãos, não começa no palácio. O reinado de Davi não começa no castelo, não começa com um anúncio. O reinado de Davi começa numa cena doméstica, com Davi sendo ungido pelo profeta na sua casa em Belém. Depois o reinado de Davi se confirma na batalha que ele venceu no vale de Elá, vencendo o gigante filisteu, denominado Golias. E o reinado de Davi vai ganhando forma, contornos, proporção nos desertos de Israel. Contudo, a situação de Davi em Adulão não era estável nem favorável.
Aliás, as pessoas não moram para sempre nos desertos, as pessoas passam pelos desertos. É importante nós compreendermos isso. Na escritura, na literatura bíblica, o deserto sempre tem essa ideia de algo transitório, de algo que não é definitivo, de algo que pode passar, de algo que pode ser o capítulo anterior de um desfecho favorável, caso a gente aprenda as lições que o deserto tem para nos ensinar. Então a situação de Davi em Adulão, ali naquela caverna, ali naquela região de deserto, não era estável nem favorável, pois o rei Saul continuava a persegui-lo de forma violenta e intensa. De sorte que o Salmo 57 registra a oração de Davi feita nessa circunstância altamente desfavorável. Davi não se refugia na sua força. Davi não se refugia em sua destreza militar. Davi busca a presença do Senhor. Davi busca refúgio no Senhor. Davi não confiava em si mesmo. Davi não confiava nos seus. Davi não confiava no seu bando. Davi não confiava naquele amigo infiltrado na corte de Saul em Gibeá. Não. Davi confia no Senhor. Sua alma se refugia em Deus, a quem busca por meio de uma sincera oração. O Salmo 57 pertence ao gênero das súplicas. Isso daqui é uma súplica. E súplica, no Antigo Testamento, é essencialmente um lamento poético de sofrimento ao Senhor em tempos de necessidade crítica. Davi estava numa situação muito crítica, muito difícil, e ele suplica a graça e a intervenção do Senhor na sua vida. No Salmo 57, confiança e súplica e louvor se misturam bem ao estilo de Davi, numa oração sincera e intensa. Eu queria, a partir do texto que lemos, conversar com vocês a respeito do tema caminhando com Deus e superando os problemas da vida. Caminhando com Deus e superando os problemas da vida. Acredito que se você está aqui, é porque você deseja caminhar com o Senhor. E você seguramente quer vencer as dificuldades da vida. É natural que a gente deseje isso e é bom que a gente tenha essa aspiração. E o texto nos ajuda a compreendermos como viver, como proceder, se a gente deseja caminhar com o Senhor e vencer os obstáculos da vida. A primeira lição que o texto nos apresenta é a lição da confiança no Senhor. O Salmo 57 começa com um apelo para que Deus seja misericordioso, juntamente com uma reiterada afirmação de confiança nele. Verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. A referência a buscar refúgio à sombra das asas de Deus é uma alusão ao cuidado do Senhor. Também é possível compreendermos esse texto simbolicamente, visto que em Êxodo capítulo 25, as asas dos querubins faziam sobre a tampa do propiciatório sombra, de modo que isso daqui pode ser uma maneira de dizer o seguinte: olha, eu vou para o templo buscar a presença do Senhor até que as calamidades, até que as aflições cessem. Gente, Davi não reivindica direitos, Davi não pleiteia direitos, ele clama por misericórdia. Davi também não faz exigências, ele sabe que não tem condições de fazer exigências, ele tão somente implora por graça, por misericórdia e por compaixão. Davi confiava na misericórdia do Senhor. Misericórdia, gente, é a eterna disposição que Deus tem de nos tratar, não consoante as nossas ações, não segundo os nossos pecados, mas de forma graciosa e bondosa. No Antigo Testamento, a palavra
hebraica, traduzida por misericórdia, comunica a ideia de bondade e de amor presentes numa relação de pessoas que se gostam. Por exemplo, parentes, hóspedes, aliados, amigos e governantes. Em meio aos problemas, em meio às angústias, Davi resolveu clamar ao Deus Altíssimo, verso 2, ao Deus que por mim tudo executa. Davi compreende que o Senhor faz todas as coisas por ele, e ele resolveu clamar ao Deus Altíssimo. O título divino, Deus Altíssimo, comunica a ideia da grandeza do Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é mais elevado do que qualquer criatura, do que qualquer circunstância. Nossos inimigos podem ser poderosos, mas o Senhor é mais. Nossos inimigos podem ser altos, porém o Senhor é altíssimo. Meus irmãos, podemos ser fracos, e somos fracos, porém o Senhor faz tudo para nós e por nós. O Deus da Bíblia, o Deus que se revelou na história e nas páginas bíblicas, é um Deus completamente onipotente. O Senhor pode todas as coisas. A nossa teologia ensina que o Senhor possui esse atributo incomunicável e positivo da onipotência. Deus pode fazer todas as coisas. Recuperando um verso do texto que nós meditamos hoje pela manhã, Jeremias 32, 27, encontramos o seguinte: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Palavras do Senhor. Meu servo Jeremias, será que tem alguma coisa maravilhosa demais para mim? Será que existe algo que eu não possa fazer, algo que eu não dê conta? Não existe. A segunda lição que aprendemos com esse texto: os problemas muitas vezes são intensos. Davi confia no Senhor, mas ele ainda se sente acuado, ele ainda se sente em perigo, ele ainda se sente sufocado, amedrontado. Os problemas de Davi são intensos, são graves, ele corre risco de vida, e isso fica claro ao lermos com atenção o verso 4, que diz: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Davi se sentia como Daniel na cova dos leões. Ficar perto de um leão já é uma coisa assustadora, agora imagina ficar perto de um leão com fome. É pior ainda, é mais perigoso ainda. Davi registra: Senhor, o meu sentimento, a minha sensação é de que os meus inimigos são animais selvagens, eles querem o meu mal. Assim como é perigoso me aproximar de um leão faminto, é perigosa a convivência, a proximidade com essas pessoas que desejam o mal para mim. Estou em perigo, Senhor. O linguajar de Davi pressupõe aqui a constante hostilidade com que os inimigos o atacavam, enquanto o uso de comparação com lanças, flechas e espadas descreve a perversidade, a peçonha, a crueldade dos inimigos de Davi. Meus irmãos, todos temos problemas. Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, enfrentou grandes e severos problemas durante a sua vida. Então, passar por um problema, enfrentar uma provação, não é sinônimo de ser abandonado pelo Senhor, não. Todos passam por problemas. E, gente, muitas vezes a maneira como nós enxergamos o nosso problema costuma ser o nosso problema. Repito, a maneira como enxergamos o nosso problema costuma ser o nosso problema. Porque o problema não é o ponto final da vida. O problema circunstancial pode ser superado, mas se você enxerga para ele como uma muralha intransponível, como algo que será definitivo para a sua vida, você está tornando o problema ainda maior.
A maneira como olhamos para o nosso problema costuma ser o nosso problema. Gente, Davi implorou a graça de Deus para obter vitória. Faça isso também. Vamos avançar. Ao alcançarmos o 5º verso, vemos Davi, o homem que confiava em Deus, mas que continuava sentindo medo, louvando ao Todo-Poderoso Deus: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Sabe o que aconteceu? Davi fez uma escolha. Ele resolveu deixar de se concentrar no seu problema, e ele resolveu focar-se no Senhor. Gente, na nossa vida, precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos deixar de nos concentrarmos tanto nas crises, nas dificuldades, nos impedimentos, para nos concentrarmos no Senhor, Ele que é o Deus Altíssimo e que faz tudo por nós. Davi, estivesse no templo ou estivesse na caverna se escondendo, não pode fazer outra coisa senão louvar a Deus. Davi deixou de se apegar aos seus interesses mais urgentes para pensar naquilo que é mais importante, a glória do Senhor, a exaltação do nome de Deus. Essa matéria é sempre a mais importante, o que mais importa, a glória do nome do Senhor. O louvor, gente, não é apenas uma afirmação de que Deus é bom. O louvor é a afirmação de que Deus é melhor. No louvor nós nos unimos não apenas para reverenciarmos a Deus, mas também para juntos negarmos louvor a outros deuses. Davi resolveu louvar a Deus no meio dos problemas. Crente não louva a Deus apenas quando tudo está bem lá em casa. Crente não louva a Deus apenas quando a conta está no azul. Crente não louva a Deus apenas quando o seu candidato vence as eleições. Crente não louva a Deus apenas quando a saúde está boa. Crente louva a Deus em todo tempo. Verso 1 do Salmo 34, bendirei ao Senhor ocasionalmente. De vez em quando. É isso? Não. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Avançando, no verso 6, Davi volta a tratar dos problemas que ele estava experimentando, mas a partir de uma perspectiva diferenciada. Depois do louvor contido no verso 5, os problemas de Davi voltam ao afligir. Veja lá o verso 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. A vida de fé é como uma montanha russa. Já foi numa montanha russa? É legal, não é? Na hora que você está lá em cima e se prepara para descer, é legal. É legal, mas eu não vou mais. Há uns 2 anos eu fui com a Isabela e foi a última vez. Eu achei super legal, mas não vou mais não. E a montanha-russa tem essa característica, tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo. Gente, é assim na vida. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo. Os problemas vêm e vão. Mal saímos de uma provação e já aparece outra. Mal solucionamos um problema e outro ainda maior se apresenta diante de nós. Só que agora, no verso 6, depois do louvor do verso 5, parece que Davi enfrenta os problemas de uma forma diferente. Parece que depois do louvor a Deus no verso 5, Davi está mais sensível para perceber a grandeza do Senhor. Davi parece que depois de louvar a Deus no meio dos problemas, adquiriu o saber santo de que o Senhor promove a sua própria glória, de que o Senhor pode transformar o mal em bem e de que muitas vezes o Senhor retribui aquelas pessoas que estão
planejando, maquinando o mal contra nós. Davi percebe que as maquinações dos malvados estão se voltando contra ele, seus autores, depois do louvor do verso 5, como se fosse efeito dela. Olha só o que o Salmo está ensinando para nós. O Salmo está ensinando para a gente que por meio do louvor, a gente enfrenta os problemas com mais coragem. Os problemas não passaram, mas o Davi que enfrenta o problema no verso 4 é diferente do Davi que enfrenta o problema no verso 6. E o que aconteceu aí para promover essa mudança em Davi? O louvor. Ele resolveu louvar a Deus. E aí, os problemas do verso 4 se mantiveram, mas no verso 6, Davi tem uma maneira diferente de lidar com eles e sabe que o Senhor vai transformar o mal que estão maquinando contra ele em bem. Gente, estou falando muito gente hoje, né? Vou substituir gente por prezados irmãos, fica mais formal, não é? Prezados irmãos e irmãs, ao reclamarmos, ao murmurarmos, os problemas se agigantam. Já aconteceu isso com você? Você está lá enfrentando um problema, uma dificuldade, e você só reclama, e você só vê a dificuldade. Essa postura parece que faz o problema se tornar ainda maior. Em contrapartida, o texto está ensinando, sugerindo para nós que enquanto louvamos a Deus, os problemas da vida vão sendo mais facilmente enfrentados e superados, uma vez que o louvor desperta a nossa consciência, desperta o nosso coração para a grandeza de Deus. Quanto mais eu louvo a Deus, mais percepção eu tenho da sua grandeza. E quanto mais percepção eu tenho da grandeza do Senhor, mais eu vou me convencendo de que os meus problemas diante do Senhor não são tão grandes assim. O Senhor é maior do que todos eles. Não desanime, meu irmão, minha irmã, por causa de um problema que parece que foi resolvido lá atrás e que voltou agora. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu com Davi. O problema do verso 4 retornou no verso 6, mas por meio do louvor a Deus, Davi enfrenta os seus problemas com mais vigor, com mais energia espiritual. Isso é possível àqueles que são crentes. A quinta e última lição que aprendemos com esse texto tão precioso é a lição do louvor perseverante. O Salmo 57 é uma súplica que se encerra com louvor. Como é bom quando isso acontece na vida do crente. Quando a súplica termina com louvor. Problemas são persistentes, os problemas de Davi foram persistentes, porém, mais persistente, mais teimoso, positivamente falando, é o amor e a misericórdia do Senhor, de sorte que a atitude apropriada do cristão em relação a Deus é o louvor. Davi volta a louvar a Deus a partir do verso 7, confiando na realidade invisível do Deus Altíssimo. O coração de Davi não está balançando, não. Está firme, firme está o meu coração a Deus, verso 7. A sua boca canta com alegria, versos 7 e 8. E Davi quer dar o seu melhor para Deus, verso 8. Desperta a minha alma, despertai, lira e harpa. Lira e harpa são instrumentos de cordas, e eram empregados no culto divino. Eram os melhores instrumentos da época. Davi quer louvar a Deus da melhor forma possível. Davi quer oferecer ao Senhor o seu melhor. Davi não se contentava em dar restos para Deus. Resto a gente dá para o cachorro no quintal. A gente comeu lá arroz, frango, eventualmente carne. Não, carne a gente não dá para cachorro, né? Não sobra para dar para o cachorro. Mas o arroz de vez em quando sobra e a gente dá lá para o cachorrinho, come aí.
Resto a gente dá para o cachorro no quintal. A gente não dá resto para Deus, não. Para o Senhor a gente dá o melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa energia, o melhor das nossas emoções, o melhor das nossas finanças. Para o Senhor a gente dá o nosso melhor. Não dê sobra para o Senhor dos Exércitos. Tendo em vista o seu compromisso com o louvor e com a glória de Deus, Davi declara mais uma vez, encerrando o Salmo 57, verso 11. Vamos ler juntos? Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Persevere no louvor, meu irmão e minha irmã. Deixa de reclamar. Se concentre no que é bom. Se concentre no favor do Senhor. E você verá que essa atitude glorifica a Deus e vai concorrer para o seu próprio bem. A gente enfrenta melhor os problemas e a gente vence os problemas da vida caminhando com o Senhor, o louvando em todo o tempo. O louvor desperta a nossa atenção para a grandeza do Senhor e nós vamos sendo cada vez mais convencidos e persuadidos no Senhor de que Ele é maior do que todas as coisas. Eu queria concluir essa nossa reflexão lembrando vocês de que em 1 Samuel capítulo 22, o contexto onde Davi fez essa oração, o início do seu bando ali em Adulão, aquele pessoal que estava fugindo de Saul. Em 1 Samuel 22, vemos essa união de pessoas inexpressivas. Gente, aquele grupo era inexpressivo, mas eles eram amigos do rei, e nisso estava a esperança deles, e é nisso que está a nossa esperança. Como aquela gente que se associou a Davi no deserto em Adulão, nós também somos inexpressivos, porém, somos amigos do rei. E aí que está a diferença. A esperança que temos para essa vida e para o porvir é o fato de sermos amigos de Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis. Nossa esperança é Jesus, Ele que pode nos salvar, Ele que é a razão da nossa fé, Ele que é o motivo da nossa alegria. Devemos caminhar com Deus, vencer as dificuldades da vida, e isso só é possível estando associado a Jesus. Que o bom Deus nos fortaleça e nos dê graça, em nome de Jesus.